no capítulo 22, no capítulo 22 de Gênesis, uma importante mensagem sobre um período de prova muito importante que o Senhor deu ao nosso patriarca Abraão. Gênesis no capítulo 22 diz assim: depois desses acontecimentos, sucedeu que Deus pôs Abraão à prova. Ele lhe disse: Abraão, Abraão. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E Deus disse: toma o teu filho, teu único filho, que amas, Isaque, e vai à terra de Moriá, e lá o oferecerás em holocausto sobre uma montanha que eu te indicarei. Abraão se levantou e cedo, selou o jumento, tomou consigo 2 de seus servos e também o seu filho Isaque. Ele rachou a lenha do holocausto e se pôs a caminho para o lugar que Deus havia indicado. Abraão disse a seus servos: permanecei aqui com o jumento, eu e o menino iremos até lá, adoraremos e voltaremos até vós. Então Abraão tomou a lenha do holocausto e o colocou sobre o seu filho Isaque, tendo ele mesmo tomado nas mãos o fogo e o cutelo. E foram-se os dois juntos. Isaque dirigiu-se a seu pai Abraão e perguntou: meu pai? E ele respondeu: sim, meu filho. Eis o fogo e a lenha, retomou o menino. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? E Abraão respondeu: é Deus quem proverá o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois foram juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe indicara, Abraão construiu o altar, colocou a lenha, depois amarrou seu filho e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. Abraão estendeu a mão e apanhou o cutelo para imolar o menino. Mas o anjo de Yehoshua o chamou desde o céu e disse: Abraão, Abraão. E ele respondeu: eis-me aqui. E o anjo continuou: não estendas a mão contra o menino, não lhes faça nenhum mal, porque agora sei que temes a Deus. Tu não me recusaste o teu único filho. Então Abraão ergueu os olhos e viu um cordeiro preso pelos chifres, um arbusto. Abraão foi pegar o cordeiro e ofereceu em holocausto no lugar de seu filho. A este lugar Abraão deu o nome de Yehoshua proverá. De sorte que se diz hoje: sobre a montanha Yehoshua proverá. E o anjo de Yehoshua chamou outra vez a Abraão desde o céu, dizendo: eu juro por mim mesmo, diz Yehoshua, porque me fizeste isso, porque não recusaste o teu filho único, eu te cumularei de bênçãos, e eu te darei uma prosperidade
tão numerosa quanto as estrelas do céu e quanto as areias da praia do mar. A tua posteridade conquistará a porta de seus inimigos. Por tua posteridade serão abençoadas todas as nações da terra, porque tu me obedeceste. Até aqui, meus irmãos. Eu queria comentar com os irmãos alguns detalhes importantes contidos aqui nessa mensagem. Alguns detalhes muito importantes. Porque nós temos que ler não apenas o que está escrito, mas nós vamos ler, precisamos ler também o que, mesmo não estando escrito, mas está nas entrelinhas. Por exemplo, aqui diz que Abraão colocou a lenha sobre os ombros de seu filho Isaque, e os dois seguiram calados rumo ao Moriá, rumo ao monte que Deus havia indicado para oferecer ali o sacrifício. Conta a história, se nós formos ler o contexto da história, nós vemos que nesta época, quando Abraão gerou essa criança, Abraão tinha 99 anos de idade. E quando a criança completou 16 anos, aconteceu esse episódio. Portanto, se Abraão tinha 99 anos quando gerou Isaque, quando Isaque nasceu, e ele tinha 16 anos quando fez isso, então Isaque tinha 16 anos e o seu pai, Abraão, tinha 117 anos, 116, né? 115, isso, 115 anos. Tá, deixando de lado certos detalhes, vamos supor que, devido ao fato de Abraão andar na presença de Deus, ele era um homem vigoroso, mas ali ele já estava um velho bem avançado em idade. Eu queria fazer aqui uma pequena comparação. Estou vendo ali o irmão Abel, encostado com o rapazinho Pedro, né? Encostado com o Pedro. Vamos supor que o Abel fosse o patriarca Abraão, depois de ter sido pisoteado pelas vacas do dia, né? E Pedro fosse Isaque. Aí Deus pede, coloca essa prova para os irmãos. Eu queria perguntar, ó irmãos, colocando a mão na consciência, né, usando da razão, deixando a emoção de lado. Vamos usar a razão. O irmão Abel, aqui diz que ele subiu, o rapazinho com a lenha no ombro, por causa que o velho já não aguentava subir com a lenha no ombro. Chegando lá, diz aqui a história, o que está escrito aqui, apenas que Abraão amarrou o menino e colocou em cima do altar, por cima da lenha. Então eu queria perguntar, irmão Abel, você conseguiria pegar o Pedro, amarrar ele, pôr ele no colo, suspender e colocar em cima do altar, em cima da lenha? Não, né? Com a força que o irmão tem hoje, depois do braço do senhor, não dá. Sim. E então, o raciocínio que nós temos é o seguinte: para que isso fosse realizado, o Pedro se assujeitou, ele se submeteu. Ele se submeteu. Porque um rapaz de 16 anos e um velho de 115 anos. Aí o velho vai e fala para o menino: olha, meu filho, é o seguinte, você é o holocausto, você vai ser o cordeiro do sacrifício. Vem cá, eu vou te amarrar e colocar ali. Na realidade de hoje, esse rapaz de 16 anos, falei, esse velho caducou. Dessa vez ele surtou de
uma vez. E embalava numa disparada carreira ladeira abaixo, e de forma que o Abel tinha que sair correndo para pegar o menino. Também dava certo? Não. Um velho de 115 anos para pegar uma criança de 16 anos na embalada, na cadeira, na carreira. Como se você estivesse correndo atrás para laçar um bezerro. Não funcionava não, né? Então a única coisa que nós podemos supor aqui é a obediência de Isaac, a submissão dele. Quando ele percebeu o que estava acontecendo, o que Deus tinha pedido para o seu pai, ele se ajoelhou e disse: meu pai, faça o que Deus pediu. Entregou as mãos e falou: pode amarrar. Essa é a realidade, irmãos. Não tem outra história para contar. Pode amarrar. Então, é o primeiro ponto que se ressalta aqui: a obediência do rapaz. E também a coragem do velho, porque ele ia sacrificar o seu filho. A fé de Abraão ficou na história. Mas não é só a fé de Abraão que conta, mas o que eu quero ressaltar aqui, a fé de Abraão e a submissão de Isaac. A submissão de Isaac. Porque ele também creu. Ele creu no que Deus estava pedindo. Ele em nenhum momento passou pela cabeça dele que o pai estava surtando, que o pai estava caducando, que o pai estava perdendo a razão. Ele creu. Por isso foi possível acontecer a história. Né? Então a prova ali foi para os dois. Aqui fala que Deus provou Abraão, mas Deus provou Abraão e Isaac. Aqui. Deus provou Abraão e provou a fé de Isaac. E outro ponto que eu queria ressaltar aqui é que Deus confirmou aqui a sua aliança com Abraão depois de ter realizado todos esses feitos. Depois que Isaac estava em cima da lenha, em cima do altar. Estava tudo ali sobre o altar. E ele estava a ponto de concretizar a ação. Foi então que Deus agiu. E apareceu um cordeiro substituto. Um cordeiro que substituiu Isaac para a oferenda. Que ali então aparece o Hamashia. É isso que nós vamos celebrar hoje na Páscoa. Não é? É isso que nós celebramos muitos mil anos depois. Né? Nós celebramos agora a Páscoa, que é o sacrifício do cordeiro substituto, o cordeiro que substituiu Isaac. E aí, depois de tudo isso realizado, depois que então ele desamarrou Isaac, desceu Isaac do altar, e pegou o cordeiro e colocou sobre o altar o cordeiro que estava preso pelos chifres lá no arbusto, colocou sobre o altar e ofereceu esse cordeiro, e esse cordeiro foi então queimado em holocausto. Depois de tudo isso, aí então a voz do céu disse, porque, só para finalizar aqui, o anjo do Senhor clamou uma segunda vez a Abraão, desde o céu, dizendo, juro por mim mesmo, palavra de Yehoshua, porque me fizeste isso, porque não me negaste o teu único filho, porque te submeteste a colocar tudo sobre o altar. Então, por conta disso, eu juro por mim mesmo, que te acumularei de bênçãos. Então, era esta pequena mensagem que eu quero deixar neste Shabat, que também é o último Shabat antes da Páscoa. Né? Então, essa fica sendo também a mensagem de Páscoa desse ano que eu queria deixar com os meus irmãos. E quero convidar os irmãos para nós finalizar. Para finalizar essa mensagem, eu quero cantar
Em fervente oração, número 122 do Inário. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Amém.